Muito boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui para fazer uma aula quase que complementar, né? A gente viu anteriormente como criar planos de ação e planejamento estratégico para a sua companhia e para os seus clientes. Agora a gente tem que entender um pouco mais a continuidade disso. Por quê? Não adianta nada você criar um planejamento estratégico, um plano de ação e você deixar ele engavetado. Você tem que executar ele. Só que não é simplesmente também colocar no plano de ação. Pô, a gente quer aumentar a receita em 20 mil reais. Para isso tem que fazer mais anúncio, atender mais sei lá, mais 100 leads por mês e, por exemplo, 100 leads qualificados por mês para ter tantas propostas e tantas vendas, né? Só isso não é o suficiente para você executar da melhor maneira esse planejamento estratégico. O que você precisa como segunda etapa do planejamento estratégico é montar os processos que você tem ali. Porque o maior erro que as pessoas cometem é, primeiro, ou cria os processos antes do plano estratégico, e aí começa a criar um monte de processo, às vezes até desnecessário, não foca no que é importante agora, atrasa a companhia, e aí simplesmente não dá boa, né? Porque está criando antes, e aí vai aderir ao planejamento estratégico, só que daí você fez um monte de processo irrelevante, aí aqui no planejamento estratégico você viu que, na verdade, até o processo que você criou está fora do escopo do que deveria estar, e você meio que acaba não acontecendo muita coisa. E aí tem o segundo cenário, onde você faz o planejamento estratégico e não faz processos, ou aí vem o perigo, que é a chave dessa aula, ou você faz de qualquer jeito, entendeu? E aí você não tem o sucesso que você queria, às vezes não bate o plano, ou bate, mas fica insatisfeito, e aí você culpa o planejamento estratégico, ou você reclama que não está funcionando. Mas não, é porque não está sendo feito da maneira correta. Então, o mapa inicial é, cria um planejamento estratégico, porque ele serve como um mapa, como eu expliquei a última vez. Né? Pô, eu estou aqui em Santa Catarina e eu quero ir para São Paulo. Como que eu faço isso? Eu tenho que ter um mapa em mão. Hoje em dia o mapa é o Google Maps, é o Waze, né? Basicamente isso. Antigamente era um mapa físico mesmo que os caminhoneiros utilizavam, mas você precisa de um mapa, né? Qual que é a rua, por onde que eu entro, qual é a rodovia que eu vou pegar, qual é a BR. Então esse é o planejamento estratégico, ele vai dizer, né, na aquisição de cliente, qual é a saída que eu vou entrar, durante o processo e etapa de vendas, qual que é a BR que eu tenho que seguir. Então ele vai te organizar e vai te ajudar a ter isso. Mas você precisa de processos durante esse caminho para não fazer de qualquer jeito. Porque uma coisa é eu pegar o meu carro, sair daqui de Santa Catarina e ir lá para São Paulo e ir de qualquer jeito. Só pegar, vou sair e vou ir, sem processo nenhum. E ir com base no que eu sei, somente. Agora, outra coisa é, pô, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para lá. O que eu preciso ter? Eu preciso ter um carro, uma moto, tem que estar calibrado, tem que ter gasolina, tem que estar com óleo em dia, tem que estar com isso, tem que estar com aquilo. Isso são processos. Aí o que acontece? Como que eu calibro o pneu? Pô, eu tenho que ver aqui no manual do carro qual que é a calibragem. Como que eu coloco a gasolina? Eu tenho que ver qual que é a gasolina, qual é a quantidade que eu preciso, entendeu? E daí o processo ele descreve essas coisas. Só que aí vem o perigo que eu resolvi fazer essa aula, porque eu vi que todo mundo aqui dentro do EDE e do conselho que estava construindo o processo, mas estava falhando, que estava cometendo, é o quê? Não levando o processo com a importância, a seriedade que ele tem. Não porque vocês não querem, mas é porque a internet veio e tudo está mais fácil com inteligência artificial. Literalmente tudo. Se eu jogar agora no chat GPT aqui, cria um processo de CS, de comercial, de vendas, de closing, de operações, qualquer coisa assim, financeiro, ele cria em 2 segundos para mim um processo. Isso quer dizer que é um bom processo? Pelo contrário, não é. Nem um pouco. Então, essa é a pegada. As pessoas elas estão tão apegadas à inteligência artificial que na cabeça delas as coisas se tornaram mais fáceis. Então, ninguém hoje em dia cria um processo, faz o escopo dele, dorme com aquela ideia, volta no outro dia, otimiza o processo, e aí ele pega aquilo, ele dorme mais uns 3 dias com aquela ideia, aplica por mais uma semana, e aí volta para revisar esse processo e ir ajustando durante o caminho. Cara, não, hoje as pessoas elas jogam no IA, pedem para criar, e tá aqui o processo. Às vezes nem seguem. Isso quando seguem, vê que, pô, não está funcionando. Aí param de utilizar ou de otimizar o processo. Então, hoje a gente vai aprender nessa aula, primeiro, como criar um processo da maneira mais assertiva possível, porque aqui vem outro perigo que acontece. Essas escolas, essas formações e cursos que estão vindo, ficam entregando playbooks, processos e tudo muito bom, né? Muito fácil na sua mão. Então, chega lá no mentor, pô, eu preciso de um processo CS, tá aqui na tua mão. Preciso de um processo de closer, tá aqui na tua mão. Entendeu? Aí o que você pega? Você recebe aquilo, mal dá uma olhada, mal revisa, mal ajusta e só sai aplicando, e aí não funciona.
Aí você frustra. E aí a culpa é de quem? Ah, a culpa é de tal pessoa, a culpa é do processo, é porque não funciona, entendeu? Então vocês têm que cuidar com esse perigo, vocês têm que cuidar com esse tipo de armadilha, porque negócios são variáveis, pessoal. É isso que eu sempre prego aqui dentro do EDE, né? Você não vai pegar um negócio validado e vai funcionar, porque negócios validados é algo que, se eu pegar, todas as vezes, ou a maioria das vezes que eu aplicar, ele vai, na repetição, né, ele vai ter o mesmo resultado. Processos, execução e tudo mais, nem sempre vai ser assim, porque muda de mercado para mercado, entendeu? E eu não falo somente de mercado em relação, eu tenho uma assessoria e tu tem uma agência. Eu falo, por exemplo, nós dois somos uma assessoria, mas a minha é estética e imóveis, a sua é, sei lá, por exemplo, a sua vai ser imobiliária e energia solar. Cara, os processos mudam, entendeu? Porque são perfis de cliente diferentes, é tudo diferente. Então, se apeguem menos ao pronto, ao rápido, entendeu? Ao famoso flash, né? E se apeguem mais à construção, ao processo, pessoal, entendeu? O processo que eu digo durante, porque não é fácil. E eu vou mostrar e vou provar para vocês agora que não é fácil de você construir um processo nem nada. Então, para quem me conhece sabe que eu sou formado em gestão, e hoje eu vou ensinar o que eu aprendi em gestão e eu venho aplicando esses últimos anos, que está fazendo eu conseguir ter sucesso nos meus processos e nas execuções, tá bom? Então, vou começar compartilhando a tela aqui. E aqui eu quero que vocês já entendam, pessoal. Primeira coisa, um processo não é só você chegar no GPT, jogar e deixar de qualquer maneira. Você precisa ter primeiro campos exatos preenchidos dentro de um processo. Quais são esses campos, Brian? Tá tudo aqui. Para você ter um processo, pessoal, de sucesso que funcione, primeiro, você tem que organizar qual é o escopo desse processo, né? Quais são os papéis de stakeholders dele, quais são as entradas e saídas desse processo, quando que começa e quando que termina, quais são as ferramentas, documentos e recursos que eu preciso para ele funcionar, qual que é o fluxo desse processo, como que ele funciona, qual é o começo, o meio e o fim dele, entendeu? Aí aqui é o macro e o micro fluxo, né? Então, uma visão geral, outra é o detalhe. Quais são os fluxogramas descritos? Isso aqui é importante, um fluxograma descrito, algo visual para você poder ter controle. Quais serão os pontos de decisão para você saber que cada etapa você pode ou não pode avançar, entendeu? Se é positivo ou negativo. Caso dê alguma coisa errada, quais são os problemas de controle, risco e compliance que você vai estar colocando ali para mitigar qualquer tipo de erro, problema ou algo que saia do seu controle. Quais serão os KPIs, que são os indicadores, né? E como você vai monitorar eles para saber se está indo tudo certo. Como que vai ser basicamente a padronização dele, como eu sei que aquilo vai ser replicável por mais pessoas, porque um processo, ele só é um processo construído a partir do momento em que mais de uma pessoa pode pegar aquela mesma coisa ali que está descrita e detalhada no documento e replicar, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa manual aqui que o cara faz todo santo dia a mesma coisa, né? Ele vai, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, pessoal, ele vai passar um contrato, entendeu? Para o gestor da sequência com esse cliente. Cara, ele vai fazer todo dia a mesma coisa. O que eu faço? Eu mapeio o que ele está construindo, entendeu? E eu jogo no documento. Ao invés da pessoa fazer de qualquer jeito, ela vai receber um documento de tutorial com tudo isso organizado, um checklist para ela ir seguindo, caso ela já tenha experiência, só para ela não se perder. Então, como que eu padronizo isso para mais pessoas, desde um sênior até um júnior que entre na minha operação, ele possa executar a mesma coisa o mais fidedigno possível no resultado, entendeu? Além disso, como que vai funcionar a validação e aprovação do processo de cada etapa, entendeu? Como que vai funcionar a minha implementação, né? A implantação desse processo e a gestão da mudança. Porque uma coisa é eu construir o processo, outra é eu começar a aplicar. Vocês vão ver na empresa de vocês que a primeira coisa que vai acontecer quando vocês construírem um processo e começarem a aplicar vai ser literalmente conflito. Por quê? Um colaborador vai fazer, não, mas eu faço desse jeito. Outro vai dizer, pô, mas tem que fazer isso aqui, vai complicar minha vida. Outro vai dizer, só me dá mais trabalho. Então, você vai ter que ter uma gestão de mudança, porque é uma mudança a aplicação de um processo na operação. Então, você tem que ter um plano para isso. E como que também você vai ter o controle de melhoria contínua de tudo isso e governança, porque não adianta você criar o processo, entregar para todo mundo e deixar engavetado. Todo mês tem que fazer uma revisão. Não digo todo mês, mas todo trimestre. Dá uma revisão, ver o que aconteceu, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. É igual construir uma cultura. Tem gente que constrói cultura, se constrói e deixa ela parada por anos. Cara, você tem que fazer alteração de cultura, pelo menos, semestralmente, fazer revisão dela.
entendeu? Além disso, quais são os anexos e templates, cara? Template é o mais importante, irmão. Quais são os templates e anexos que o pessoal pode ter, que são preenchíveis? Por exemplo, aqui a gente tem um processo de criação de contrato. Cara, o cliente entrou, foi marcado o espaço, né, dele como ativo, ele já vai cair automaticamente dentro da aba de jurídico no ClickUp. O ClickUp já vai colocar o contrato dele e o contrato de template. A pessoa só tem que entrar e basicamente preencher os dados. Então, como que isso vai estar organizado? Entendeu? E aí, aqui, basicamente, vem um guia rápido, né? Que é quase um passo a passo, mais resumido de tudo isso aí, como que vai ser, beleza? Principalmente para o pessoal que é mais avançado. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção, eu vou até fechar minha câmera, a tela. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, pessoal, e percebam que, cara, são 16 passos dentro de um processo. Você tem noção que uma IA não consegue criar isso aqui simplesmente do nada? E é isso que a maior parte das pessoas... Pode abrir o microfone e pode me falar, alguém aqui já cometeu a cagada? Eu já cometi, confesso. Alguém já cometeu a cagada de simplesmente jogar na IA e falar, cria o processo e ficar satisfeito com um processo que, vendo que deveria ter esses passos aí, não tinha, ou seja, era medíocre? Alguém já aconteceu isso contigo? Pô, criei o processo aqui, achei que estava legal, na prática não funcionou muito bem, agora tu está descobrindo não funcionou bem, porque simplesmente está incompleto, cara. Ele está feito de qualquer jeito, está meia boca. Entendeu? O Pedro falou, eu fiz isso com o processo do meu gestor, pois é, cara. E isso também é uma coisa que eu já digo, o pessoal vem para mim, pô, me dá um processo de tal coisa, Brian. Eu falo, pô, tá aqui uma visão geral. Só que, irmão, construa o seu, não venha pegar do meu, porque vai dar ruim. A minha operação é diferente das suas. Pessoas, só para vocês terem noção, o perfil de colaborador muda de estado para estado. Então, eu tenho colaboradores aqui de Santa Catarina que, se você aplicar em São Paulo, vai ser completamente diferente a receptividade, a maneira com que eles trabalham. Então, tem muitas coisas aí dentro que você tem que levar em consideração. Por isso que um gestor, que um líder, né, que um diretor ganha bem, cara, porque ele tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Enquanto o time só literalmente se preocupa em aplicar, vai ter alguém lá no fundo se preocupando em comunicação, em fazer tudo isso dar certo, em controle de danos, em mitigação. Faz sentido, pessoal? Mas eu quero que vocês já entendam isso. Um processo não é uma coisa simples de se criar. Não é algo para se fazer de qualquer jeito, que você faz em poucas etapas, ou que você faz e termina em um único dia e está pronto. Cara, é no mínimo 3 a 5 dias para a criação de um processo. Bem feito, tá bom? Menos do que isso, provavelmente o seu processo está incompleto. Não vou dizer meia boca, porque dá para você construir em um dia um processo completo muito bom, mas vai ficar inacabado. Não vai ser o melhor possível. Você não vai estar extraindo o que poderia. Beleza? Agora a gente vai estar vendo com mais detalhes cada parte disso aqui, como que constrói, o que que precisa ter, tá bom? E aí eu vou fazer o quê? Eu criei um GPT que faz a criação de tudo isso para vocês. Só que, pessoal, esse GPT ele não vai substituir o processo completo, ele vai servir para criar o escopo, e aí tu vai ajustando e tu vai jogando para ele te ajudar a ajustar. Eu vou mostrar isso depois, mas vamos lá. Então, a primeira coisa é o escopo do projeto. O que eu preciso controlar no escopo do projeto? Cara, basicamente, qual que é o projeto, né? O nome dele, que é basicamente o nome do processo, né? Então, por exemplo, aqui o nome do processo, a gente pode colocar que vai ser processo de CS na empresa. Qual que é o objetivo, né? Qual é o resultado final que eu quero com esse processo? Tem que ter essa clareza. E aí você vai colocar, o objetivo é eu conseguir melhorar a taxa de satisfação dos meus clientes e diminuir em 30% o churning que eu estou tomando na minha operação, por exemplo. Tem que colocar o resultado final que você quer com a criação desse processo. Por quê? Lembra que eu falei? Criei um planejamento estratégico. Qual que é o próximo passo? Descobrir, pessoal, né? O que eu preciso fazer? Então, pô, eu tenho um processo eu tenho no planejamento estratégico que eu quero aumentar minha taxa de conversão. Qual que é o resultado final aqui dentro? Aumentar a taxa de conversão. O que eu faço? Eu crio um processo de vendas, né, onde o foco dele é melhorar a taxa de conversão. Faz sentido? Quais são os critérios de sucesso? Como eu sei que esse projeto deu certo? Aí você vai colocar aqui baseado no planejamento estratégico. É por isso que eu digo, cara, que não adianta construir processo sem planejamento estratégico. Você vai estar fazendo qualquer coisa. Então aqui, qual é o critério de sucesso, por exemplo, né, para um processo de vendas, né? Para aumentar a minha taxa de conversão. O critério de sucesso é, aumentei em 10% a minha taxa de conversão, os clientes estão percorrendo mais rápido pelo funil, estão levando um dia a menos para chegar em tal etapa, entendeu? Aí você vai organizar tudo isso, entendeu? As SLAs, quais são os padrões, né?
de conversa com esse lead, é o SLA. Nos OKRs, quais são os indicadores que vão apontar, por exemplo, melhorar em 10% a minha taxa de conversão e como que isso vai acontecer, né? Depois o escopo, então, quando que começa e quando termina o processo. Por um exemplo, ele começa quando o lead entrou na ligação de vendas comigo. Ele termina quando o lead assinou o contrato dentro da call ou fez o Pix, ou fez o Pix de compromisso ou o Pix de serviço de uma vez, entendeu? Aí, beleza. Fora de escopo, o que acontece fora disso, né? Depois dele, antes dele, por quê? Tu tem que se preparar. Então, antes dele, o que precisa ter? Pô, tem que ter um lead com essas condições, um lead que atenda a condição de faturamento, de número de colaboradores e de tempo de casa. Depois disso aqui, eu preciso que o que aconteça? Eu vou precisar que o time de jurídico entre em contato o mais rápido possível, confirme a assinatura e envie link de pagamento. Entendeu? Você tem que ter, não controle, mas tem que ter premissa para você saber se vai dar certo. Porque não adianta só criar o processo também, pessoal, e não ter noção do que acontece antes dele. Porque daí vai vir qualquer gente, pode não funcionar o processo, e aí eu simplesmente vou colocar a culpa nele. Aí, pô, às vezes o marketing está mandando muita lead ruim, muita gente ruim, não atingiu o objetivo desse processo. O que acontece? Porra, a culpa do processo. Não, cara, é o marketing, só que tu não mapeou isso. Ou às vezes, pô, tô fechando muita gente na call aqui, e os leads não estão prosseguindo com o fechamento, não estão virando clientes de fato. Aí ele vai dizer, pô, esse processo está trazendo muita gente que não está prosseguindo. Será que é ele mesmo ou é o time jurídico que não está avançando rápido? Entendeu? Depois, quais são as premissas e restrições dele, né? O que precisa e o que não pode, basicamente o que deve, né, e o que não deve acontecer dentro desse projeto, desse processo, né? Então, restrições, o que eu não vou fazer, o que não pode acontecer, o que eu vou recusar, dentro das premissas, o que eu quero que aconteça, o que deve acontecer, como que eu vou agir em cada situação dessa. Não precisa exatamente muito detalhe nisso, mas é só para você ter uma noção prévia de como que vai funcionar. Tendo isso daqui, você tem o escopo do processo. Você pode ver que tudo começa a ficar mais simples de você preencher a partir daqui, tá bom? Que daí agora a gente vai começar com o quê? Primeiramente, os papéis aqui dentro. Cara, você tem que ter os papéis muito bem organizados. Eu gosto muito daquela frase que eu aprendi dentro do G4, que cachorro que não tem dono morre de fome. Cachorro que tem dois donos, ou morre de fome, ou passa fome. Ou passa fome, né, morre de fome, ou ele vai morrer gordo. Entendeu? Então você precisa ter um responsável, defina um CPF, quem que vai executar isso, quem vai executar esse processo, quem é responsável por cada etapa desse processo. Porque às vezes processos envolvem mais de uma pessoa. Então quem faz o quê? Entendeu? Como, por exemplo, quem é o responsável por executar o processo de, sei lá, a gente vai falar agora de um processo de gestão de tráfego, né? Quem que é responsável por todo esse processo? Vai ser o gestor de tráfego. Quem que é o aprovador? Vai ser o cliente e o diretor dele, né? O líder dele. Quem que é o consultado, por exemplo? Pô, vai ser o cliente, né? Quem que é o informado? Então você vai organizar tudo isso. Quem é o dono do processo? O cara que é tipo assim, deu merda, é para esse cara que eu vou. É o CRO? É o líder? É o diretor? Quem que vai ser? E aí quem que é o substituto? Pô, o cara, sei lá, o gestor esteve indisponível. Quem que eu vou chamar? Vou chamar o dono? Vou chamar o gestor 2? Eu vou chamar fulano? Entendeu? Tem esses organizados. Beleza, pessoal? Depois disso, a gente vai organizar as entradas e saídas de cada processo, beleza? Então, a gente vai basicamente organizar os fornecedores. Isso aqui é muito mais como um dos meus casos que é físico, né? Que a gente tem a loja, senão fornecedores também podem ser... senão os fornecedores também podem ser o membro de uma etapa anterior. Por exemplo, pô, eu vou receber do SDR o lead. Quem é o meu fornecedor? O SDR. Ele vai fornecer para mim um lead de vendas. Entendeu? As entradas, como que funciona a entrada? Quando o cara entra, como eu sei que ele entrou dentro do meu processo, como eu sei que ele começou de fato. Ah, então, ele entrou, ele tem essas condições aqui, foi requisito, ele passou pelo SDR, entendeu? Depois, qual que é o processo? As macroetapas, que é basicamente um resuminho, vamos dizer assim. Entendeu? Então, você vai definir tudo isso aí, quais são as macroetapas, o processo dele. Então, primeiro ele entra, aí ele vai passar, entra em ligação comigo, vai passar por um diagnóstico, a gente vai validar a informação dele, vai apresentar a solução, vai validar interesse e tudo mais, beleza? Depois, outputs, quais são as saídas, né? As saídas desistência, não teve interesse, fechou na call, assinou contrato, você define esse tipo de coisa. Vai ser mais fácil de preencher aqui, porque você já preencheu aqui em cima uma prévia disso, né? Já preencheu no escopo, então agora só começa a dar mais detalhes, entendeu?
E depois disso, quem são os customers, né? Quem são os clientes? Como é que vai organizar tudo isso? Beleza? Próxima parte, pessoal, ferramentas. Um dos mais importantes também, pessoal. Quais são os sistemas que a gente vai estar utilizando? Pô, vai ser Google Meet, vai ser e-mail, vai ser Google Calendar, entendeu? Quais são os templates e documentos que a gente vai ter? Então, eu vou ter um modelo de script para o meu closer usar na call, eu vou ter um playbook de vendas para ele estar consultando, eu vou ter uma tabela de preço de desconto para ele saber quanto ele pode dar desconto para mim. Quais são os recursos físicos que eu vou precisar para isso? Webcam, microfone, computador, celular, né? Orçamento, basicamente, né? Qual é o limite, o quanto ele vai entregar, entendeu? E os compliances legal, que vai ser basicamente os acordos que você vai ter ali dentro, beleza? Criei isso aqui, eu vou basicamente para o macro fluxo, né? Que é basicamente uma visão geral disso tudo. Então, quando que ele começa? Quando passou pelo SDR e entrou para mim. E tem uma reunião agendada, né? Aí entra o planejamento dele. Como que eu vou planejar tudo isso para acontecer? Pô, ele vai entrar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, eu vou mandar mensagem de boas-vindas, vou dizer que estou esperando ele para call, vou dizer que já preparei todo o time para não tomar no show, vou enviar lembretes, entendeu? Então, vem o planejamento disso tudo. É um mini planejamento, nada muito detalhado, não. Depois, qual é a execução principal? O que é o foco principal que eu não posso errar? Pô, vai ser a reunião de vendas. Então, essa é o que eu sei que eu tenho que dar maior prioridade. Depois, qual é o controle de qualidade? Como eu sei que isso aqui vai dar certo? Quais critérios? Então, pô, o lead ele tem que ter essas condições aqui, o lead ele tem que comparecer no horário, ele tem que prestar atenção no que eu estou falando, ele tem que confirmar para mim que ele é o decisor, entendeu? Então, como eu sei que vai dar tudo certo? Depois, qual é o processo de entrega desse processo? Né? Então, o processo de entrega é eu comparecer nessa reunião com o cara, eu abrir todos os documentos, eu estudar um pouco o perfil dele para saber e ter certeza que está dando tudo certo, entendeu? Qual que é o fechamento desse processo? Basicamente, quando que ele termina, né? O cliente faz o Pix dessa forma, nesse Pix aqui, ou ele assina esse contrato, ou ele diz que não quer, ou desiste, ou que vai pensar, você define. Depois, como que eu vou medir se está dando certo esse projeto? Então, pô, eu vou ter ali que 80% das pessoas que agendam vão entrar em reunião comigo, eu tenho ali que 40% das pessoas que fazem reunião vão fechar comigo, eu tenho que 20% das pessoas que fazem reunião e não fecham comigo, depois voltam para conversar comigo no WhatsApp, entendeu? E aí, melhoria contínua, você vai colocar ali quais são os pontos de análise que você pode melhorar. Script de vendas, abordagem, lembretes, no show. Você vai deixar esse espacinho em aberto e vai colocar ali os principais pontos que você pode visualizar e ir melhorando aos poucos, tá bom? Definir o macrofluxo. Agora eu vou para o quê? Algo mais detalhado. Beleza, pessoal? Isso aqui eu vou passar meio por cima, mas vocês vão poder voltar e ver dentro daqui, tá bom? Então, pô, por exemplo aqui, levantamento e requisito. A gente vai começar com o quê? Qual é o objetivo do processo? Qual é a descrição dele? O que vai acontecer? Como é que vai funcionar? Depois, quem são os responsáveis por cada etapa? Quem que é o cara que vai aprovar as coisas, entendeu? Depois, qual é a frequência que esse processo vai acontecer? É diário, semanal, é o quê? Entendeu? Por exemplo, o processo de vendas é diário, pelo menos umas 3 vezes por dia. Né? Qual é o tempo padrão desse processo? Pô, com a reunião de vendas, ele vai durar em torno de 1 hora, desde a parte de eu receber esse cara, eu validar ele, entrar em ligação, fechar com ele e mandar contrato. Né? Quais são os critérios de qualidade desse processo? Quais são as ferramentas que eu vou usar? Quais são os documentos que eu vou precisar gerar para que ele tenha sucesso? Vai ser contrato, vai ser playbook, script de vendas, script de lembrete, entendeu? Depois, quais riscos eu preciso ter controle disso aqui? O que pode acontecer? O que eu posso estar executando para mitigar problema, como no show, como não fechar na call, como não entrar com gente que não é decisor? Depois, quais indicadores eu vou mapear dentro disso daqui tudo? Entendeu? Então, aqui dentro desses indicadores, por exemplo, vai ter ali taxa de conversão, taxa de comparecimento, taxa de adesão, entendeu? Depois, aonde vai acontecer os registros e evidências dentro do CRM, como que você vai evidenciar isso? E aí, quais são os pontos de decisão desse projeto, desse processo, né? Os pontos de decisão é basicamente como eu sei que deu certo, que ele funcionou, que não funcionou, que eu vou para a próxima etapa, que eu não sigo, entendeu? Cara, basicamente isso. A gente vai agora para o mapeamento de as is, ou seja, o que está acontecendo. Né? As is e to be, o que está acontecendo e o que é para acontecer, né? O que vai ser feito, o que a gente faz e o que vai ser feito. Então, as is, objetivo, atividades e saídas, né? Tudo que está acontecendo agora, o objetivo do que está acontecendo agora a gente quer mudar, quais são as atividades que estamos fazendo agora a gente quer mudar, quais são as saídas que estão ocorrendo agora a gente quer mudar. Aí vem o to be, qual objetivo a gente quer atingir, quais atividades a gente quer estar executando no final e quais as saídas que tem que estar acontecendo
tirando o as is, tá bom? Depois, validação com partes interessadas, né? Basicamente, quais atividades, né? Como que eu vou validar que todas as partes interessadas dentro desse projeto, eu validei o passo deles. Então, o vendedor conseguiu vender ou não. O SDR, que lá na ponta, ele trouxe um lead para nós. O cliente, ele aderiu à oferta ou não, fechou ou não fechou. Jurídico, recebeu o pedido de contrato ou não recebeu, entendeu? Aí aqui começa a padronização dessas atividades. Então, primeiramente, se você tem que receber, sei lá, vamos supor, a atividade de validação é para o cliente entrar na call e evitar no show, a gente vai mandar lembretes, pelo menos 2 lembretes antes da ligação. Né? Aí vem a padronização. Como que são esses lembretes? Quais é o script modelo? Aí depois, reunião de vendas. A reunião de vendas tem que acontecer dessa forma para ter um fechamento de 30%, 40% de conversão. Perfeito. Qual que é o script? Como que ela vai acontecer? Entendeu? O financeiro tem que receber o processo. Tá bom, como que você vai passar para o financeiro? Como que tu sabe que está na hora de enviar para eles? Beleza? E aí aqui começa o piloto, que é a primeira versão. Entendeu? Então, qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer para validar essa etapa? Então, etapa de evitar no show. Como que eu vou iniciar ela? Eu vou começar mandando essas mensagens aqui num período de 3 dias e vou mapear se melhorou minha taxa de no show. Entendeu? Como que eu sei que eu vou aumentar 10% de conversão ali dentro, né? Que eu quero sair de 30 para 40. Eu vou aplicar nos próximos 5 dias esse script aqui, ou nas próximas 10 reuniões esse script aqui, e eu quero fechar com pelo menos um a mais. Entendeu? Depois vem treinamento e comunicação, por quê? Lembra que eu falei? Tem um período de mudança, pessoal. Você precisa treinar o seu time. Porque tu vai trazer um processo, uma coisa é tu trazer ele, por mais explícito que esteja, tu precisa treinar ele para aderir àquilo. Né? Então, qual que vai ser o treinamento e comunicação com aquilo? A gente vai utilizar o Discord para fazer a comunicação diária, e o treinamento vai ocorrer toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, para que eles evoluam. E aí, treinamento, pessoal, não é pegar o processo inteiro e ficar revisando ele. Treinamento toda segunda-feira a gente vai fazer um treinamento do processo. Então, na primeira segunda, é como que você recebe da melhor maneira do SDR e aborda esse lead. Depois, no segundo encontro, nesse treinamento, como que por exemplo, como que eu vou enviar as mensagens no show de follow-up e garantir que não tenha no show. Depois, no terceiro, como que eu faço a coleta de informação na ligação de vendas. Depois, como que eu faço a quebra de objeção. Depois, como que eu envio para o pessoal. Então, a primeira aula é uma revisão completa e depois são microaulas que você vai executar. E aí vem o que eu sempre ensino para vocês. Como que você faz workshops e treinamento com o cliente de vocês? E a gente sabe que às vezes, eu tenho um cliente, estou me esforçando para dar tudo certo com esse cara, só que eles não comparecem em treinamento, mas comparecem e não aplicam. É porque às vezes, cara, tu tá pegando um processo, tu tá passando ele inteiro. Vou pegar um processo de qualificação, vou passar ele inteiro, de uma vez só. E tu não pega uma parte, por exemplo, como que qualifica, como que faz follow-up. Não, você pega e faz tudo de uma vez. Isso gera muita informação, confunde o pessoal e eles ficam completamente perdidos. Entendeu? Então, como que você vai fazer esse treinamento? Como vai ser a comunicação para garantir que eles vão estar, né, basicamente, aplicando tudo isso? E aí, dentro dessa parte, agora a gente vai para o prática, a implementação disso, né? Como que eu vou monitorar, nem monitorar ainda, né, mas como que eu vou garantir que todo mundo aplique esse processo? Como que eu vou estar garantindo que ninguém vai ficar fingindo, né? Que eu pedi, vocês têm que preencher CRM na ligação. E o cara finge que está preenchendo, mas não está preenchendo. Como que eu vou garantir que ele vai aderir a isso? Dei treinamento para o time comercial do meu cliente de follow-up, mas não estão fazendo follow-up. Você não garantiu que eles vão aderir ao follow-up. Você tem que ter uma maneira de implementar isso. Como, por exemplo, um plano. Por 3 dias vão fazer o exercício de follow-up para monitorar isso aí, entendeu? Daqui a 10 reuniões, né? Dentro da janela de 10 reuniões, vamos fazer esse processo aqui para a gente garantir que vai dar tudo certo e é esse resultado que a gente vai ter. Então, como que eu implemento? Dei um processo, dei uma meta, dei uma atividade, eu dei um movimento, por exemplo, né? Vamos fazer atividade 5 dias de follow-up, entendeu? Para eles implementarem, como que eu monitoro se eles estão executando isso e baseado na execução deles, como que eu melhoro? Porque aí vem aquela outra questão. As pessoas acham que coloquei um processo, é isso aí, tá perfeito, não preciso mexer. Cara, você provavelmente vai encontrar erros e problemas que tu precisa mexer e executar e melhorar conforme o tempo passa. Então, como é que eu vou monitorar isso para entender quais pontos eu preciso melhorar e melhorar eles e quais estão bons que eu preciso fazer eles executarem mais porque está funcionando. Fez sentido, pessoal? Cara, isso aqui foi coisa pra cacete. Consegue comentar para mim aí, vocês que ainda estão aqui, se deu para entender, se está tudo certo, se tá ok, se não ficou muito bagunçado as coisas? Pode falar, hein? Só para entender se vocês estão entendendo.
Pô, o Pedro, né, Pedro? Tá vendo agora como é que tem que ser? Aqui tá um modelo de com o gestor, como é que tem que ser, mano, né? Basicamente, pô, levantamento dos requisitos para o gestor executar da melhor maneira. O que que vocês estão fazendo hoje? Quais são as atividades que vocês querem executar para ter esse sucesso? Qual é a validação de que está funcionando tudo isso aí? Como que você vai padronizar cada etapa para que ela tenha menos trabalho possível? Enfim, daí para frente. Então, tá vendo, cara, por que que provavelmente o processo do gestor não funcionou muito bem para tu? Vamos Tá lá, me cara. ouvindo? Tô te ouvindo. Na verdade, não é que não funcionou, é que eu joguei no GPT, ele criou um meia boca ali e Faltou coisa, né, cara? faz muita, principalmente questão de otimização de conta, entendeu? Essa parada. A minha é que a minha gestora já sabe, né? Que eu treinei, eu peguei tudo na prática, mas eu não documentei nada, entendeu? Daí eu vou ter que documentar porque com a meta, a gente tá com a meta de fechamento bem agressiva esse mês, daí já até essa meta já tem que trazer outro gestor, É, aí, pô, vai dificultar teu treinamento se você não tem padronizado as coisas, né, mano? tá? Padronizar isso aí. Ó, pessoal, isso aqui é importante. Depois de eu fazer tudo isso daqui, aqui basicamente tu tem todo o processo escrito, tá bom? Todas as etapas. Só que agora a gente vai entrar pro fluxograma. Alguém sabe o que é um fluxograma aqui? Vocês já viram alguma vez? Alguma coisa assim? Fluxograma. Você vai ter que fazer um fluxograma escrito e depois do escrito, você vai fazer um desenhado, pessoal. O fluxograma é basicamente isso aqui. Quando ele começa e como é que vai funcionar, para onde é que ele vai, e etc. Entendeu? Eu uso para fazer fluxogramas, o draw.io. Alguém já conhecia o draw.io, não? Hoje em dia eu estou usando mais a IA, obviamente. Né? Aqui, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, um fluxograma de modelo aqui que eu estava construindo esses tempos, não sei quando. Cara. Mas ó, aqui tem um fluxograma de modelo, né? Então, pô, para a gente monitorar o CTR, é um fluxograma exemplo de CTR, mano. CTR é a quantidade de clique no anúncio, como é que funciona? O pessoal vê o anúncio, tem impressão. Isso aqui é para fazer otimização de campanha, pelo jeito que a gente estava organizando. Né? O pessoal visualiza, ó, vê o anúncio, clica para a próxima etapa, daí ó, vai para o WhatsApp, aí tem duas possíveis entradas. Ou ele vai para o primeiro contato, ou ele vai para o perfil do Instagram. Se ele vai para o primeiro contato, acaba o funil, porque ele já entrou com um nosso cara. Se ele não foi lá para o coisa, ou né, ele foi para o Instagram, ou ele vai para o primeiro contato, pelo próprio Instagram ou pelo WhatsApp, ou primeiro ele vai consumir conteúdo, aí depois de consumir conteúdo, ou ele começa a seguir, ou ele sai sem seguir, ou ele envia nova mensagem, daí tem uma nova oferta de marketing que volta aqui para o início e inicia o primeiro contato, né? Enfim. Faz sentido? O fluxograma é isso daqui, o escrito. O que acontece em cada etapa e como que ele vai acontecer. Beleza? Tá dando para entender, né? Então você está construindo isso e aí depois você vai fazer um fluxograma visual, pessoal, que daí é o que vocês acabaram de ver aqui. Esse aqui é um fluxograma visual. Então o escrito vai ser, viu o anúncio, daí embaixo, clica a próxima etapa, aí embaixo, WhatsApp, aí embaixo, primeiro contato. Se for para o WhatsApp, acabou o funil. Se for para o Instagram, acontece isso, isso e aquilo, entenderam? E aí o visual é basicamente isso aqui com as setinhas apontando, vocês podem colocar assim essas bolas e tudo mais para vocês saberem que está dando certo, beleza? Então o que acontece? Desenhei todo esse processo aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Todo esse microfluxo detalhado, você vai pegar esse microfluxo e você vai colocar aqui. Como, por exemplo, pô, recebi o contato do SDR, fazer o quê? Enviar mensagem para ele. Recebi resposta, gerar rapport. Não recebi resposta, enviar lembrete amanhã, no próximo dia. Faz sentido? Aí fazer a reunião. Compareceu em reunião, executar. Não compareceu, fazer ligação na hora para tentar recuperar. Atendeu, chamar para reunião na hora. Foi para reunião na hora, executar a reunião. Não foi, reagendar. Mas, se eu liguei para tentar fazer ele aparecer e não atendeu, enviar lembrete de confirmação e atualizar CRM. Faz sentido? Então, vocês vão fazer esse fluxograma visual. Por quê? Cara, uma coisa é você aparecer com uma página, um documento de 20, 30, 50 páginas para o teu time. Outra coisa é você deixar isso visual. Por quê? Já ouviu aquela frase, tem que desenhar para tu aprender?
Cara, 70, pelo menos, por cento das pessoas é desenhando para elas aprenderem. É assim que funciona o mundo. Ah, mas é porque não deveria, porque as pessoas deviam alguma coisa, porque elas deviam saber sozinhas. Não, cara, eles não devem nada. Aprenda. Quem deve é a gente que empreende, que está se esforçando, ou que é líder. Agora, quem, cara, não é líder, não é empreendedor, não quer ter a mesma responsabilidade. Então, eles não têm a mesma iniciativa que nós. Portanto, eles não vão entender do jeito que a gente entende, eles não vão ter a mesma capacidade, eles não vão ter a mesma disposição que a gente tem. É nossa função facilitar a vida deles para que eles tragam receita. Porque daí ou você facilita a vida deles, e eles facilitam a sua vida, ou você não facilita a vida deles e vai viver o resto da vida reclamando que tá uma porcaria porque eles não fazem do meu jeito, mas é que nunca vão fazer. A menos que você ajude eles a fazerem. E nem sempre vai ser exatamente assim. Faz sentido? Eu vejo vocês reclamando muito disso, cara. É um perigo que vocês têm que cuidar. Beleza? E qual que é a melhor maneira de fazer eles terem disposição para entender o processo? Porque eu duvido que você vai chegar a apresentar um processo desse inteiro para esses caras, um documento de 20 páginas e todo mundo vai prestar atenção. Como é que eu faço para facilitar a vida deles, eles prestarem atenção e entenderem o processo? Fluxograma funcional, basicamente um fluxograma visual e um texto, para quem não gosta muito de desenho. Que daí tu abre um fluxograma e fala, tá vendo aqui é a entrada do lead, acontece isso, isso e aquilo. Tá vendo aqui, aqui agora você manda mensagem para ele. Ele respondeu, agora você vai seguir esse processo de rapport. Não respondeu, tu vai fazer isso aqui. Entendeu? Vocês vão ver como, cara, só de aplicar isso daqui, a execução do pessoal vai melhorar em 80%, pelo menos. Tá bom? E aí, a partir daqui, obviamente, são coisas que a gente já viu aqui dentro, entendeu? Basicamente, que é a continuação do processo, né? Já que, aqui se cria um processo para cada processo, e aqui está o processo geral, né? O processo mãe, matriz, pai, não sei como você chamar. Que são o quê? Os pontos de decisão, né? Quais serão os pontos de decisão? Primeiro, o lead é qualificado mesmo quando vem do SDR. Segundo, o lead comparece na call. Segundo, ele fecha na call. Então, aqui vem os exemplos, né? O primeiro, ele comparece na call. Quais são os critérios para eu saber que ele compareceu na call? Ele atendeu a ligação, que ele pelo menos vai comparecer, né? Ele atendeu e pediu para remarcar, ele atendeu e vai entrar, ou ele entrou na ligação e fez comigo, entendeu? Daí vem, quem decide que se esse processo acontece? É eu e o cliente, em conjunto. Porque se eu não quiser executar essa call, não vai rolar. Se eu não fizer, por exemplo, o cara não compareceu na hora, se eu não ligar para ele, não vai rolar. Se eu não fizer follow-up, não vai rolar. E se o cliente não quiser participar, se ele não entender para que vai servir nem nada assim, também não vai rolar. Entendeu? E aí, quais são as SLAs de decisão? Para quem não sabe, o SLA é um padrão só, né? Quais são os padrões de decisão aqui dentro, né? Quando que eu sei, né? Qual o padrão que eu sei que eu tenho que ligar para esse cara, que eu tenho que fazer follow-up, que eu não devo fazer follow-up, que eu tenho que correr atrás dele, entendeu? Depois de sair da call, como que eu sei se eu devo correr atrás desse cara ou eu deixo ele ir porque eu sei que ele mentiu, porque ele é desqualificado? Por causa disso, daquilo, você tem que correr atrás deles, tem que ligar, você tem que mandar mensagem, entendeu? E aí vem as opções de rota, que aí mostra muito evidente aqui dentro do fluxograma, né? Que seria, chegou na hora de fazer a reunião, primeira rota, ele comparece. Segunda rota, ele não compareceu. Temos o quê? 2 rotas aqui dentro. Eu ligo para ele, ele comparece, aí ele atende, ou eu ligo para ele, ele não atende. Se eu ligo para ele, ele atende, mais 2 rotas. Ele comparece, ele não comparece. Entendeu? Se eu ligo para ele e não atende, qual que é a opção de rota? Eu tenho uma única rota só. Fazer follow-up e atualizar o CRM. Fez sentido? Então é isso que vocês vão organizar. Montei os pontos de decisão. Agora eu vou o quê? Controles, riscos e compliance, né? Basicamente, o que eu vou ter aqui dentro. Então, quais são os riscos desse processo dar errado? O cliente não entender bem a proposta de vocês, o cliente não ser um perfil de cliente ideal, ele não comparecer na reunião, ele não querer fechar. Quais são as causas desse risco? Então, por exemplo, o primeiro risco, o lead não ser qualificado. Qual é a causa? O SDR não fez um bom trabalho de validação desse cara. Entendeu? O cara não fechar comigo na call, quais são os motivos? Ou a causa é fora do ICP, ou simplesmente eu não fiz uma boa apresentação para esse cara, não gerei necessidade, ou também tem a causa de perdi para concorrente. Aí vem qual o impacto de cada causa aqui dentro. Então, por exemplo, assim, a primeira causa é eu não apresentar direito, ele não entender a proposta e por isso não fechou. Qual o impacto disso? O impacto de 0 a 5 é 5. É negativo. É menos 5. Entendeu? É negativo. Faz sentido?
E aí vem controle preventivo. Como eu posso evitar que eu não apresente a proposta da maneira certa, ele não entenda, ele não feche comigo? Pô, eu posso seguir o script, posso seguir o SLA de vendas, de reunião, eu posso ter os processos anotados, eu tenho um slide para apresentar na hora, entendeu? Como que eu sei os controles detectivos para identificar se está dando errado? Porque eu tenho como identificar no meio da reunião se ela é produtiva ou não, se o lead está entendendo ou não. Como que eu tenho esses controles? Perguntando para ele, você está entendendo? Pedindo para ele repetir, pô, o que você achou disso aqui? Consegue me dizer? Entendeu? Eu vou basicamente usar esse tipo de coisa para identificar. Ele está entendendo ou ele não está entendendo? Né? Ele vai fechar ou não vai fechar? Ele é qualificado ou ele não é qualificado? E aí vem um plano de resposta. Se por acaso no meio da reunião eu identifique que, cara, ele não está entendendo, como que eu converto a situação para ele entender? Eu volto lá atrás. Então, vou dar um exemplo para vocês. Pô, o lead, ele falou que ele está com um problema de geração de demanda, né? Qual o risco? Ele não entender que a nossa proposta é de gerar demanda para ele. Qual é a causa? Ele vai entender que não é o que ele quer, ele não vai querer pagar a gente. Qual é o impacto disso? É completamente negativo, porque a gente não vai fechar esse cara. Controle preventivo. Como é que eu posso evitar que isso aconteça? Tendo um bom material de apresentação e uma planilha de ROI, mostrando para ele o antes e depois de clientes. Como que eu identifico no meio da reunião se ele está entendendo? Fazendo perguntas. Fulano, terminei a apresentação. Fulano, concorda comigo que com isso aqui, dessa forma, isso aqui resolve o seu problema de direção de demanda e tu vai ter demanda todo santo dia para fazer agendamento aí dentro? Se ele falar que sim, perfeito, ele entendeu. Pode até confirmar. Entendeu mesmo? De 0 a 5, quanto isso aqui resolve o seu problema? Entendeu? Aí se ele disser que, pô, não, aí qual é o plano de resposta? Pô, ele falou que não resolve, não é o que ele quer ainda. Aí eu vou perguntar, aí você vai montar a tua resposta. Por exemplo, pô, o que você acha que faltou aqui para resolver o seu problema? Entendeu? Então você vai ter esse plano de resposta. Deu para entender esse exemplo, né? Acho que deu. Consegue colocar um sim ou não para mim aqui? Ai, mas vamos lá. Aí vem o quê? Os indicadores de sucesso, né? Os KPIs e o monitoramento disso. Como eu sei que vai dar certo, entendeu? Então, como que eu vou monitorar a eficácia do meu processo, o quanto ele está funcionando, né? De 0 a 10, quanto ele está trazendo resultado. Depois, eficiência, né? De 0 a 10, o quanto ele está sendo eficiente para a minha operação e não atrapalhando ela. Então, aqui, eficácia de 0 a 10, o quanto ele está funcionando. Eficiente, de 0 a 10, o quanto ele está facilitando a vida dos meus colaboradores. Agora, a qualidade, esses são de 0 a 10, são exemplos, você tem outras maneiras de metrificar, tá bom? De 0 a 10, como eu sei que isso aqui está trazendo qualidade para o meu time, não está acabando. Por exemplo, posso criar processos sem querer, que acaba com a minha qualidade de atendimento e faça eu perder lead, perder venda, entendeu? Então, como que eu vou ter controle disso? Depois, de 0 a 10, quanto isso está melhorando a satisfação dos meus colaboradores, dos meus clientes ou do resultado final, entendeu? Depois, de 0 a 10, só um exemplo, né? Quanto isso está melhorando minha capacidade de atender, minha capacidade de fechar mais contrato, minha capacidade de diminuir o no show, entendeu? E aqui tem uma observação, para cada indicador desse daqui, você sempre tem que ter uma fórmula, uma meta, uma fonte de dados, uma frequência, né, Jesus. Uma frequência, né, de monitoramento, um responsável por ela e um plano de ação. Então, por exemplo, para um KPI de eficiência, o quanto está facilitando a vida dos meus colaboradores, qual é a fórmula? Comparo o antes de resultado, né? Eu comparo o quanto eles estavam fechando e o quanto eles estão fechando agora. Qual que é a meta? 10% a mais de conversão. Fonte de dados, dashboard mostrando o número de fechamentos dos últimos 10 reuniões. Qual é a frequência de monitoramento disso daqui? A cada 10 reuniões. A gente vai metrificar e ver se está melhorando. Quem é o responsável por fazer essa metrificação e quem é responsável pelas reuniões? Então, closer pela reunião, o diretor pela metrificação a cada 10 reuniões. Né? E qual que é o plano de ação para executar isso daqui? Fechou? É isso que vocês vão ter controle. Depois disso, a gente vai para o quê? Padronização. Como que eu vou padronizar isso daqui? Agora vem o maravilhoso. Playbook. Entendeu? São 3 partes. Playbook. Que basicamente um playbook ele serve para mostrar o propósito do processo. Eu construí hoje até um playbook comercial. O propósito desse processo, quando que eu vou usar esse processo, quais são os pré-requisitos para ele começar a ser executado e qual é o passo a passo dele. Né? Então, aqui, o primeiro passo, no meu processo, no meu playbook, está exatamente. Primeiro passo, abordagem do lead, playbook de SDR. Segundo passo, filtragem do lead. Né? Tempo, urgência, orçamento e tomador de decisão.
Aí depois, passo 3, filtragem desse lead. Ele é ou não dentro do nosso ICP? Quarto passo, agendamento, entendeu? Então, vem passo a passo aqui. Aí vem aqui os critérios de qualidade desse processo, os critérios de qualidade desse playbook, entendeu? Como eu sei que ele funciona, o que ele precisa ter, o que precisa executar, e o quê? Sempre exemplos e boas práticas. Então, eu não vou colocar somente ali, passo 1, vamos supor, passo 1, abordagem do lead, você precisa abordar esse lead. Você vai colocar, passo 1, abordagem do lead, você precisa fazer a abordagem desse lead para gerar rapport, relacionamento e identificar o primeiro interesse dele. Exemplo, oi fulano, tudo bem, eu sou o Brian, da empresa tal, responsável por essa autoridade aqui. Recebi o seu contato aqui do formulário. Você já conhece a nossa empresa? Perfeito? E aí vem o que? Os erros comuns em cada etapa, entendeu? Qual que é o erro comum dentro de abordagem? Simplesmente falar, oi, tudo bem, como eu posso te ajudar? O outro, oi, tudo bem, eu sou fulano de tal coisa. O que você quer? Faz sentido? O outro erro comum, não dar contexto, não falar quem é você e achar que o lead já sabe que ele tem que saber, que, enfim, ele é detentor da verdade, entendeu? Então, quais são os erros comuns dentro desse processo? Criei um playbook, agora eu vou o quê? Para quem é mais avançado. Porque, cara, eu não vou pegar toda vez que eu for executar um processo, sei lá, de criação de uma campanha, abrir esse playbook e ler o playbook inteiro. Porque eu já tenho experiência. O que eu vou fazer? Checklist para não ter erro. Entendeu? Checklist é básico, cara, ele serve... Eu vou dar um contexto muito bom, presta atenção aqui, pessoal. Eu preciso falar para vocês esse contexto. Tá bom? Quando que surgiu o conceito de checklist? Existia uma época, eu não vou lembrar o ano agora, e nem o nome dessa pessoa, mas existia uma época onde estava acontecendo muitas mortes por cirurgia, entendeu? Médicos. E teve um médico em específico, que eu não me lembro o nome, se eu pesquisar aqui vai aparecer. Teve um médico em específico que ele criou uma metodologia de checklist, que basicamente ele listou tudo o que precisava ter na mesa dele, tudo o que ele precisava fazer antes de uma cirurgia, durante uma cirurgia e depois dessa cirurgia. Então, ele descreveu tudo o que ele tinha que fazer, todas as tarefas. Então, primeiro, eu tenho que ter essas ferramentas, depois eu tenho que fazer essa preparação, depois eu tenho que fazer esse corte, depois eu tenho que fazer isso e aquilo. Cara, resultado. Os incidentes de morte diminuíram em 72, 70 e tantos, quase 80%, cara. E na época ele ganhou um prêmio Nobel, acho que foi um prêmio Nobel, por ter criado a metodologia de checklist. E aí, desde então, começou a ser utilizado principalmente dentro das empresas. Por quê? Porque simplesmente a metodologia de checklist começou na área da saúde médica e aumentou a produtividade e diminuiu as mortes. Entendeu? Basicamente isso. Então, o que acontece? Checklist, ele serve para as pessoas mais experientes, como um médico formado com 10 anos de carreira, para ele não cometer erros. Por quê? Aí vem outro contexto dessa história. Ele identificou, na hora que ele estava criando, isso foi na ideação dele, na entrevista que ele deu, ele identificou que o maior motivo de mortes ou de erros técnicos, de falhas durante a cirurgia, é porque esquecia uma coisa ou outra. Como, pessoal, isso acontecia e acontece até hoje. Esquecer literalmente instrumento dentro de paciente, esquecer de fazer um corte específico, esquecer uma ferramenta de trazer e aí no meio da cirurgia deu merda, entendeu? Cara, coisas básicas. Como é que eu esqueço, literalmente, como é que você esquece um negocinho que corta, um bisturi dentro da porra do teu paciente? Acontece, cara, até hoje, entendeu? Faz sentido? Então, ele serve para quem é mais avançado e tem confiança, principalmente para quem tem confiança demais, entendeu? Então, ele é basicamente todas as tarefas que você tem que executar. Isso é um checklist. Entendeu? E o checklist é basicamente centrado em pré-execução, execução e pós-execução. Lembra que eu falei para vocês na história? O que ele tem que fazer antes da cirurgia, o que ele faz durante a cirurgia e o que ele faz depois da cirurgia. Então, antes da cirurgia, separa esses aqui, ele se veste com isso, coloca a luva sem tocar na parte externa com a mão, faz isso, faz aquilo, faz tal coisa. Durante a cirurgia, faz esse corte, faz aquilo, faz isso, fala com tal pessoa, vai pedindo, vai monitorando o estado da pessoa. Pós-execução também. Pós-execução, jogar fora todos os equipamentos que são descartáveis, esterilizar os equipamentos de corte que a gente utilizou, mandar para lavanderias todas as roupas que a gente utilizou em cirurgia. Faz sentido? Basicamente isso. Tá bom?
Então, tenha isso. No nosso caso, o que o gestor faz antes da reunião? Ele dá uma olhada no perfil da pessoa para encontrar algum jeito de fazer rapport, uma coisa que ela gosta, alguma coisa que ela faz, algum elogio. Durante a reunião, ela segue esse processo. Pós-reunião, ela manda uma mensagem para esse cara, ela organiza, ela faz tudo para mandar para o jurídico, ela deixa, ela atualiza o CRM, entendeu? Então, basicamente, é isso que você precisa ter. E aí, entre os SOPs, né, o POPs, SOP, POP, e aí é como que cada coisa vai acontecer. É muito parecido, pessoal, com o playbook. Só que, diferente do playbook, vamos dizer assim, o SOP, o POP, ele é basicamente um processo padrão, um modelo breve, entendeu? De como que isso acontece, entendeu? Objetivo do processo, escopos, as definições do processo, responsabilidades, procedimentos desse processo, quais serão os registros, onde vai ser registrado, quais são as referências para ele acontecer e quais são as revisões, entendeu? Como que eu reviso, como que eu organizo ele, entendeu? Um exemplo de SOP que a gente faz, todo dia depois de uma reunião ou de uma aula que eu dou, eu faço um SOP. Então, qual foi o objetivo dessa aula? Apresentar a criação de um processo eficiente que funciona. Escopo dele, apresentar um mapa mental de forma completa e entregar uma IA no final para vocês. Definição desse processo, fazer com que vocês entendam como que funciona a criação de um processo, que ele não é simples, que você tem que fazer, que você tem que voltar, que você tem que revisar. Responsabilidade que a gente vai ter aqui. Eu tenho responsabilidade de ensinar para vocês de maneira clara, limpa e suficiente. Vocês têm responsabilidade de entender isso aí, me fazer perguntas se fica dúvida. Quais os procedimentos? Utilizar o notebook LM para mim poder apresentar um mapa mental. Utilizar de ferramentas técnicas, né, para a gente poder apresentar. Procedimento, abrir a IA e fazer uma execução, um exemplo com vocês, beleza? Registro, como que eu organizo tudo isso? Faço a gravação dessa ligação, vou fazer a transcrição dessa ligação, entendeu? Referências, notebook LM, a IA que eu vou mandar para vocês depois, o link delas, e revisão, o que eu fiz de errado, o que eu podia ter melhorado na aula, esse tipo de coisa, que eu vejo baseado nos registros, né, na transcrição, entenderam? Então, se eu não me engano, até o João perguntou se seria os POPs. Os POPs, não. O checklist, ele é basicamente só você tem que fazer isso, 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 isso. Agora, os SOPs, né, os POPs, eles são basicamente um modelo breve do que vai acontecer e como que vai acontecer. Ele é como se fosse um playbook, só que mais resumido, não é tão completo assim. Só passou o grosso por cima. Entendeu? E aí, o quê? Aqui vem o processo de liderança, né? Primeiro, validação e aprovação. Então, quais métodos eu vou utilizar para saber que eu validei esse processo, que ele realmente está funcionando e que ele está certo? Porque uma coisa é eu criar, outra coisa é eu revisar ele e falar, cara, isso aqui funciona. Quais são os métodos que eu vou usar? Vou utilizar o método de spin selling em reunião, vou fazer o quê? Entendeu? Vou seguir o processo de bunch para qualificar de volta esse cara, entendeu? Basicamente isso. Depois, quais são os critérios de aceite para saber que, esse processo vai ser aceito pelo pessoal, que todo mundo vai aderir a ele, entendeu? Né? Quais são os critérios para isso aí? O pessoal tem que querer melhorar, eles têm que estar com uma taxa de conversão menor do que 30%, tem que estar com tal coisa. E as assinaturas, né? E onde cada pessoa vai assinar, o que cada pessoa vai fazer e como que vai ser organizado. Validei, aprovei isso. Agora a gente vai basicamente o quê? O mais difícil. Essa talvez é a parte mais difícil. Implantação e gestão da mudança. Primeiro, como que eu vou implementar isso daqui? Qual vai ser o plano de comunicação para avisar todo mundo e manter contato diário, recente, recorrente com todo mundo para que eu saiba que está indo muito bem? Eu vou utilizar um canal do Discord do comercial para apresentar o processo e validar que estão aplicando e se eles têm dúvida. Treinamento, quando que vai acontecer? Como que eu vou fazer? Quais são os temas de cada treinamento? Quanto tempo? Lembra que eu falei? Cara, não vai ser um único treinamento. Vai ser, por exemplo, um mês de treinamento com 6 aulas no total. A primeira, uma revisão geral, e as outras aulas focadas primeiro em abordagem e follow-up, a outra em como você qualificar esse cara e fazer pergunta de spin selling, depois como apresentar e vender para ele, depois como quebrar a objeção, depois como finalizar, enfim. Entendeu? Então, treinamento, né? Quantos vão ver? Como é que vai funcionar? Qual é o tema? Quais são as datas? Entendeu? Deixa eu beber água assim. Depois os cutovers, depois contingência e reversão de problema e o hypercare. Beleza, pessoal? Esse aqui é gigante, né, mano? A gente já tá um tempão aqui.
Depois a melhoria contínua e governança, perdão, pessoal, que estão fazendo ligação aqui embaixo, às vezes eu me desconcentro. Primeiro, ritual de performance, né? Como que eu vou garantir que o pessoal tenha uma produtividade legal? Então, qual é o ritual e qual é a rotina, basicamente, que ele vai estar seguindo para ter performance? Então, eu vou seguir a rotina de visualização, vou analisar o dashboard e vou acompanhar eles. Meu colaborador, qual que é a rotina dele que ele vai ter? Depois, qual o backlog de melhoria? Qual documento que eu vou anotar as coisas que eu tenho que melhorar? Por exemplo, criar um card no aplicado precisa de melhoria. Né? E primeiro tem a ideação. Isso aqui no processo tem que melhorar, essa etapa dá para fazer diferente, esse processo dá para alterar, esse script dá para fazer essa alteração, entendeu? Depois, como vai funcionar as auditorias internas? Como que eu vou validar, que eu vou acompanhar esse pessoal e ter certeza que ele vai funcionar, entendeu? Que eles estão aplicando, qual é a minha rotina de daily, minha rotina de pipe review, entendeu? Depois, a revisão periódica do processo. Como que eu sei que eu tenho que fazer a alteração? Por exemplo, a cada 15 dias, eu vou sentar, analisar todos os KPIs, tudo que passou, quais são as possibilidades de melhoria, o que eu vou levar para frente, o que eu não vou, aplicar uma planilha, né, uma matriz de AS Score, para saber o que faz sentido aplicar e o que não faz, entendeu? Depois, um controle de versão de documentos, por quê? Eu não vou só criar uma vez um processo de vendas e eu vou deixar ali um script, né, para o gestor ter. Eu vou criar o script de vendas V1. Aí, eu vi que na captação do Spin Selling dá para melhorar isso daqui. Aí eu crio lá, né, script de venda Spin Selling em V2, entendeu? Então, quais são as versões de documentos que eu vou ter e o controle delas? Então, onde eu vou armazenar? Quando que eu vou fazer essas alterações? Quando que eu vou entregar para a pessoa? E aí a gente tem aqui um comitê, né, um fórum de governança, que é onde todos os líderes vão se encontrar para basicamente debater sobre esse processo e falar, está funcionando, não está funcionando, o que eu vejo, qual é a minha visão, o que deveria ser alterado e fazer um brainstorming ali. Entenderam? Acima disso tem anexos e templates preenchíveis, entendeu? Para cada coisa, então, um template de, basicamente, você tem que ter um template de responsáveis por cada área, quem autoriza, quem vai executar, quem vai fazer o quê. Depois um template do CIPOC, um template de 5W2H para planejamento, registro dos riscos. Então, por exemplo, assim, você cria um card no aplicado só para os registros. Olha, está acontecendo isso aqui de risco, está acontecendo aquilo ali. Depois o plano teste piloto, né? Onde que eu vou armazenar esse tipo de coisa, qual vai ser a aba que, se precisar, eu vou estar buscando ele. Depois os checklists, aonde ele vai estar armazenado, que eu posso ir buscar. A mesma coisa com o plano de comunicação. Tá tendo um problema, eu vou entrar buscar ali. E também o log de versões, porque você vai alterando o documento. Então, fiz a V1 e a V2. Aonde eu vou guardar? Que é os logs, né? Onde eu vou armazenar a V1 e V2 para mim sempre voltar a buscar lá dentro. Entendeu? No fim de tudo, para facilitar a vida de quem não participou disso dali, desse processo aqui, ou quem só quer um resumão, cara, isso aqui é tudo que vocês vão precisar, um guia rápido, tá bom? Escolham um processo certo para o momento, definam os objetivos e métricas dele, levantem o que você está fazendo agora e você quer mudar, levantem o que é que você vai ter que fazer para mudar. Depois, como você vai validar e ajustar esse processo durante o percurso, porque não é só criar e deixar ele parado. Depois, como que você padroniza usando SOPs, playbook, checklists. Depois, como você executa e vai medir se está funcionando isso, porque não adianta você criar ele sem em vão. Tu tem que executar, por exemplo, uma semana inteira e medir se ele funcionou. Executar por 10 reuniões e ver se melhorou a taxa de conversão. Depois, como que eu vou treinar esse pessoal, vou me comunicar com ele, vou garantir que eles estejam executando e implementando isso daí na operação deles. E aí também, como que eu vou monitorar os KPIs, né? Como que eu vou monitorar a taxa de conversão? Como que eu vou auditorar a taxa de no-show? E aí, por fim, melhoria e versionamento disso aí, onde eu vou armazenar todas essas coisas aí, como que eu vou melhorar isso aí e repassar para meu time de volta, entendeu? Deu para entender, João, aí? Tem alguma dúvida? Deu para entender? Foi coisa pra cacete, né? Fez sentido aí? Deu para entender? Você tem alguma dúvida? Fala para mim. Então eu abro aqui. O que você achou? Pô, que aulinha gigante, hein, cara? Eu tô abrindo aqui para a gente colocar o GPT agora para vocês. Tá dando um horário, logo vou ter que sair. Aqui é o mapeamento de processo. E, pessoal, como eu prometi para vocês, né, os links aqui, as ferramentas úteis, vai ser também o GPT de processo, que eu vou dar para vocês. Como que funciona ele? Ele é o mais completo possível que eu consegui criar, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui. Então, vamos lá, pessoal.
Tá vendo? Aqui, basicamente, vocês vão ter acesso a ele. Primeira coisa, vocês podem escrever aqui direto, eu quero o processo X, Y, Z assim. Ou quais perguntas eu devo te responder para criar um processo eficiente que funcione, né? Vocês podem basicamente clicar aqui direto ou basicamente escrever o que vocês querem. A gente pode colocar, eu quero criar um processo de CS dentro da minha companhia. Eu tenho uma agência de marketing, não tráfego, marketing e vendas para lojas de imóveis. Por exemplo, aí o que? Eu programei ele sempre para fazer perguntas de como melhorar tudo isso aí. Eu já programei para deixar no thinking, porque ele vai pensar fundo, ele vai trazer o melhor resultado possível. Eu só vou acelerar ele aqui para a gente ir mais rápido, tá bom? Então, a primeira coisa, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim todas as perguntas que eu tenho que responder para fazer esse processo baseado na sua operação. Que lembra que eu falei? Não adianta você receber o processo de alguém e aplicar, tem que fazer baseado na tua realidade. Entendeu? Então, aqui, basicamente, é o que ele vai. Então, o que a gente precisa? Basicamente, responder, né? Aí ele colocou aqui um resumo de como que você vai construir, né? Quais são as respostas, as perguntas? Perguntas que tenho que responder para você me ajudar a construir. A gente vai esperar ele trazer as perguntas. Aqui ele resumiu como que você faz o planejamento. Tudo que eu falei para você, lembra? Pô, escolha o processo a ser mapeado, defina os objetivos desse processo, liste todas as etapas dele. Daí ele deu exemplo, né? Onboarding do cliente, planejamento de sucesso, acompanhamento, ações proativas. Aí o fluxograma, quando ele começa, onboarding, planejamento, acompanhamento, ponto de decisão. Teve resultado positivo? Se sim, ação proativa. Se não, gestão de crise. Então, aqui vai ter. Aí depois eu pego isso daqui, eu vou lá dentro do draw.io e eu desenho ele visualmente para mim ter controle. Depois, como que eu valido esse processo, quais são os recursos e ferramentas necessários para usar e documentos. Então, aqui ele está até colocando tudo junto. Aqui seriam já mais três etapas a mais, né? Depois, quais são os pontos de decisão, resultado de campanha atingindo a meta, cliente satisfeito, tem oportunidade de venda extra. Então, e aqui, novamente, foi só o rascunho, não foi o processo completo. Aqui ele trouxe para a gente, basicamente, algumas perguntas que a gente responde para poder fazer a criação desse processo, né? Então, pô, a gente pode simplesmente vir aqui, copiar tudo e... Eu vou copiar só 10, tá? Nem sei se eu vou responder tudo isso. Então, pô, a gente vai fazer o quê? Primeiro, quem é o público-alvo? Donos de lojas de imóveis planejados. Não responde assim, né, cara? Você vai dar detalhe para ele, né? Quais canais de venda? Basicamente física e atendimento online no WhatsApp. Mix de produto planejado, sob medida, planejados. Diferenciais, prazo de entrega, montagem, todos esses. Sazonalidade, todas essas, só para a gente poder organizar. Quais são as metas e objetivos dele, né? O objetivo principal do contrato, né? Qual que é o objetivo do meu CS? De diminuir churn dos meus clientes de imóvel, clientes de loja. Metas trimestrais, o que quer alcançar, enfim, você vai responder todas essas perguntas aqui, eu não vou responder. E aí você envia e ele vai construir a primeira parte do processo, que é o escopo que ele vai construir para ti, tá bom? E aí você vai conseguir ter essa organização, ok? Então, ele vai fazer, né, um pré-processo aqui, pessoal. A gente fez de qualquer jeito, você vê em detalhes. Reduzir o churn do cliente, loja de imóveis planejada, aumentando a retenção e expandindo o LTV. Onboard, né? Como que vai funcionar? Primeiro, onboard, etapas. Eu vou fazer kickoff, coletar as informações que ele tem, configurar o tracking, né? Como que eu vou mapear se os clientes estão indo, não estão indo e tudo mais, e criação do plano de sucesso dele. Quais são os recursos? Checklist de onboarding, mais playbook de onboarding. Como que eu faço o onboarding desse cara? Né? Momento arra esperado. Primeira reunião com o dashboard mostrando lead gerado e o objetivo é que em até 30 dias tenha algum tipo de retorno. Né? Pronto, acompanhamento contínuo. A gente vai fazer reunião quinzenal ou mensal para a gente gerar relacionamento e garantir que vai estar dando boa. Entregáveis, relatórios executivos toda semana, uma página mais dashboard. Atividade CS, monitorar as métricas, acompanhar o engajamento do cliente, garantir a execução. Entendeu? Gestão de crise.
Cenário, queda de lead, aumento do CAC do cliente, atraso em aprovação. Como que ele vai fazer? Diagnóstico, reunião de alinhamento com esse cliente de emergência quando precisar, plano de correção em até 7 dias para poder resolver o quanto antes. Playbook, se em 2 semanas você atingir 70% da meta, aciona plano de contingência, um playbook ensinando como que funciona o plano de contingência e quando acionar, e assim por diante. Beleza, pessoal? E aí tu vai criar um processinho, né, basicamente, um SOP, um playbook para cada coisa aqui. Aqui vem um fluxograma. Então, pô, o cliente começa, faz o onboarding, ele tem plano de sucesso, tem acompanhamento contínuo. Aí deu certo, esse sim, foca em retenção, e aí mais expansão, que é vender um novo processo. Retenção, segurar ele na base, vender o mesmo contrato. Expansão, vender novos contratos. Não deu certo, gestão de crise, mais ajuste estratégico para poder ter sucesso e vir para esse sim. Deu boa, avalia os resultados. Vai renovar, vai dar upsell, pronto. No fim, aí ou ele sai, novo ciclo, ou ele continua contigo. Entendeu? E aí, é como eu falei, ele é extremamente completo. Ela não vai ficar assumindo, tentando fazer tudo, porque não é assim que funciona. Então, como é que acontece? Ele vai sempre sugerir como que continua. Então, para avançar com mais previsão, a gente precisa completar mais 3 pontos. Orçamento e mídia que o cliente vai colocar. Por exemplo, ferramentas de CRMs e trackings que você vai utilizar. SLAs e governanças, quem aprova, quanto tempo e etc. Entendeu? Eu não vou continuar, mas podem ver, pessoal, que ele vai pegar parte por parte, ele vai construir um processo incrível para vocês. Tá bom? E o que, que você faz? Aqui vai a dica. Sempre peça para ele documentar tudo. Ou você abre uma página no teu Google aí, copia e joga dentro do seu Google. Vocês vão ver que simplesmente esse aqui é o melhor GPT possível para você construir um processo. Ele não vai construir tudo brincando para você, ele não vai ficar fazendo de qualquer jeito, ele vai focar em construir o melhor possível se você souber trabalhar com ele. Não adianta também eu esperar que a IA faça tudo sozinha, precisa ter alguém pensando atrás dela. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje foi bem complicada. Eu indico que você volte ver e veja novamente, veja a transcrição dela depois. Vocês podem jogar para ela transcrever. Qualquer dúvida, a gente está completamente à disposição, tá bom? E é isso, pessoal. Agora a gente vai fazer uma sessão aí de tira dúvidas com o pessoal, para quem participou da reunião ao vivo. Se você não participe e quer tirar dúvidas ou alguma coisa assim, participe e venha com a gente e garanta a sua vaga. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenham entendido. No final, tudo de bom. Se você, por acaso, viu esse vídeo em algum outro lugar e não é membro do EDE, o EDE não é um curso, não é uma formação e nem nada. O objetivo é só você literalmente ter acesso a mim toda quarta-feira de noite e receber alguma aula com base na minha experiência ou nos meus estudos, tá bom? E, em resumo, é isso, pessoal. O EDE é muito mais uma comunidade e não um curso. Então, você vai ter contato com pessoas que são do ramo da internet, em vários tipos de trabalho, advocacia, agência, AI e tudo mais, e você vai receber algum acompanhamento comigo. Então, clique aqui na descrição, se por acaso esse vídeo tiver em algum outro lugar e você queira fazer parte, ou conversar diretamente comigo para tirar dúvidas, beleza? Então é isso, tudo de bom, até mais e valeu, pessoal, tamo junto.